dia, segundo ano! Hoje nós vamos estudar uma parte dos cordados que é a parte de anfíbios, né? Então vamos ver os sapos, as salamandras, enfim, aqueles animais que a gente conhece muito ou pessoalmente ou de ouvir falar, não é? Vamos ver as características principais e a sistemática, ou seja, a classificação desses animais, certo? A colonização da Terra pelos vertebrados só foi possível graças a uma série de adaptações à vida fora de água. O contato direto com o ar tem como primeiro risco a desidratação. Isto significa que a superfície do corpo deve ser impermeável ou mantida sempre úmida, e os órgãos respiratórios devem ficar no interior do corpo, protegidos contra a perda de água. Até mesmo a composição química da urina resulta de uma adaptação contra a perda de água. Muitos peixes eliminam amônia, composto tóxico que precisa ser diluído em muita água, o que seria perigoso para um animal terrestre. O problema é resolvido pela eliminação de substâncias menos tóxicas, como a ureia, no caso dos anfíbios, e o ácido úrico, no caso dos répteis, cuja diluição precisa de menos água. Outro problema da vida terrestre é que o ar não fornece tanta sustentação ao corpo como a água. Assim, esqueletos e músculos mais fortes e pernas em vez de nadadeiras são mais algumas transformações provocadas pela seleção natural no corpo dos vertebrados terrestres. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos são tetrápodes ou tetrápodos, isto é, possuem 4 pernas ou descendem de animais com 4 pernas. A transmissão de informações para os órgãos dos sentidos também é diferente no ar e na água. Por exemplo, o som não se propaga com tanta facilidade no ar como na água. Portanto, os vertebrados terrestres devem ter um órgão sensorial auditivo com estruturas capazes de amplificar o som. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre, principalmente graças à presença de pulmões e de 2 pares de pernas. Entretanto, ainda são dependentes da água, daí o nome do grupo, anfiduplo, bio, vida, sobretudo em relação à reprodução, com a formação de uma larva aquática chamada girino, no caso dos sapos, das rãs e das pererecas. Eles estão representados pelos sapos, pelas rãs e pererecas, geralmente terrestres, pelas salamandras, terrestres ou de água doce, pelas cecílias ou cobras cegas, encontradas em solos úmidos. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em número de espécies de anfíbios, com mais de 700 mil espécies descritas das cerca de 6.000 conhecidas no mundo. A maioria dessas espécies vive na Mata Atlântica e no Cerrado, ecossistemas que estão em processo acelerado de desmatamento e destruição da biodiversidade. Além do desequilíbrio ecológico causado, a perda da biodiversidade reduz também a chance de descoberta de medicamentos e outros produtos que poderiam beneficiar a humanidade. A carne de rã tem alto valor proteico e pouco colesterol. A maior parte das espécies criadas para consumo pertence ao gênero Rana. No entanto, a captura desses animais é mais uma ameaça à extinção e têm sido buscados métodos de cultivo como alternativa à caça. Além de servir de alimento, as rãs são importantes para a medicina, pois do veneno de algumas espécies podem ser extraídos medicamentos. Os sapos também são úteis porque capturam insetos que atacam plantações. Os menores vertebrados terrestres são anfíbios, encontrados no Brasil, na Mata Atlântica. Os anfíbios dividem-se em 3 ordens: Anura, Urodela ou Caudata e Gymnophiona ou Apoda.
Os anuros estão representados pelos sapos, rãs e pererecas. Possuem pernas, mas são desprovidos de cauda. Na coluna vertebral há 10 vértebras e nos olhos recebem a proteção de pálpebras. A maioria é terrestre, mas existe um gênero que é arborícola. É possível encontrar algumas formas vivendo permanentemente na água. Muitos possuem glândulas produtoras de veneno na pele. Nos sapos, há as glândulas paratoides, que se abrem nos lados da cabeça, atrás dos olhos e liberam veneno quando comprimidas. Se algum predador tentar engolir o sapo, a pressão na pele faz esguichar uma substância leitosa que irrita a boca do predador e este solta o animal ainda vivo. Os urodelos estão representados pelas salamandras e pelos tritões. Possuem pernas e cauda. A larva e alguns adultos apresentam dentes nos 2 maxilares. As espécies terrestres são dotadas de pálpebras, as aquáticas não. Em certas salamandras terrestres, a fecundação é interna. Outras voltam para a água na época da reprodução. Em algumas salamandras do gênero Ambystoma, a larva, chamada axolote, não termina a metamorfose e forma um indivíduo sexualmente maduro, mas com características larvares. Esse fenômeno é conhecido como neotenia ou pedomorfose e ocorre pela ausência de tiroxina no organismo, o que é comprovado pelo fato de se conseguir metamorfose completa quando esse hormônio é fornecido à larva. A falta de iodo, que é necessário para a formação de tiroxina, nas regiões onde a salamandra é encontrada, ou seja, no norte do México, pode ter selecionado larvas neotênicas, capazes de se reproduzir. Em outros casos, é possível que a neotenia tenha sido uma adaptação que garantiu a permanência da salamandra na água em regiões onde a vida na terra é difícil, como locais muito frios, por exemplo. Os ápodes são representados pelas cecílias. Seu corpo é alongado e possui até 200 vértebras. Não possuem pernas, nem cinturas peitoral e pélvica. Como a cloaca se abre um pouco antes do final do corpo, os ápodes apresentam cauda curta. Os olhos encontram-se atrofiados e recobertos por pele. Geralmente possuem vestígios de escamas mergulhadas na pele. A pele dos anfíbios possui uma camada de queratina muito fina, que não protege contra a desidratação e não possui escamas, exceto em cecílias, nas quais aparecem vestígios de escamas dérmicas mergulhadas na pele. Ela mantém-se úmida pela ação de muitas glândulas mucosas, o que é importante para a respiração, para que o oxigênio passe por ela, embora não permita uma exposição prolongada ao ar seco. O esqueleto é ósseo e a musculatura apresenta-se bem desenvolvida. As pernas são sustentadas por um esqueleto ligado à coluna vertebral, formando a cintura peitoral e a cintura pélvica. Alguns anfíbios, como o sapo comum, do gênero bufo, não possuem dentes. Outros, como a rã comum, do gênero rana, têm dentes muito pequenos no maxilar superior e no céu da boca, que não são usados para mastigar, mas para segurar a presa que é engolida inteira. A cavidade nasal comunica-se com a bucal através de coanas, o que permite a entrada de ar mesmo com a boca fechada. Os anfíbios são carnívoros, alimentam-se de caracóis, lesmas, minhocas e outros invertebrados. Alguns sapos são capazes de capturar e comer camundongos. Algumas espécies capturam a presa lançando para fora da boca a língua longa e viscosa, que é presa na parte da frente. O tubo digestório apresenta fígado, pâncreas e vesícula biliar e termina na cloaca. As larvas respiram por brânquias. Os adultos possuem pulmões. Em algumas salamandras, as brânquias persistem no adulto.
O ar é bombeado por contrações de músculos no assoalho da boca. Por causa da pequena superfície dos pulmões, a respiração cutânea pode ser mais importante que a pulmonar. Por isso, na pele não pode haver uma cobertura eficiente contra o ressecamento e a maioria dos anfíbios não pode se afastar muito da água ou de ambientes úmidos. Algumas espécies apresentam adaptações que lhes permitem viver em ambientes mais secos. Muitos usam também a mucosa bucal para a respiração. Os anfíbios possuem coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. A circulação é dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, e incompleta. Isso significa que em certas circunstâncias, ou seja, quando o animal está imerso na água e os pulmões não estão sendo usados, por exemplo, há alguma mistura entre sangue não oxigenado e sangue oxigenado. O sangue com pouco oxigênio chega ao átrio direito e o oxigenado ao átrio esquerdo. Ambos seguem para o ventrículo e são bombeados para o corpo e para os pulmões. Enquanto nos peixes o sangue é impulsionado pelo coração apenas uma vez, quando vai em direção às brânquias, Nos anfíbios, tanto o sangue que vai para o pulmão como o que vai para o corpo são impulsionados pelo coração. Esse sistema é mais eficiente para suprir um consumo maior de oxigênio necessário para o deslocamento na terra. Apesar de haver apenas um ventrículo, a mistura entre sangue não oxigenado e oxigenado é em geral pequena, porque várias dobras musculares, chamadas de válvulas no coração, orientam a maior parte do sangue oxigenado para o corpo e o com pouco oxigênio para o pulmão e a pele. Os rins dos adultos excretam ureia, a larva excreta amônia. O sistema nervoso segue o plano geral dos vertebrados. Como os peixes, os anfíbios possuem 10 pares de nervos cranianos. Apresentam epitélios olfativos nas narinas, botões gustativos na boca e sensibilidade tátil ao longo do corpo. Os olhos dos adultos possuem pálpebras e glândulas lacrimais, o que constitui uma adaptação à vida terrestre, pois protegem e evitam o ressecamento ocular. A visão é capaz de perceber apenas objetos em movimento e está adaptada para captar os movimentos rápidos de suas presas. O sistema de linha lateral, que capta vibrações sonoras na água, está presente na larva e nos adultos aquáticos. Além da orelha interna, ouvido interno, presente também nos peixes e responsável pela audição e pelo equilíbrio, há uma orelha média, que é o ouvido médio, formada por um ossículo chamado columela, que liga uma membrana situada na superfície do corpo, o tímpano, à orelha interna. Essa estrutura amplia as ondas sonoras. Em geral, a fecundação é externa. Os sapos e as rãs machos atraem as fêmeas com o coachar. A frequência do som caracteriza cada espécie e se acasalam à beira da água. O macho abraça a fêmea e, à medida que ela elimina os óvulos, lança seus espermatozoides. Do ovo forma-se o girino, uma larva com cauda, sem pernas e de respiração branquial, que evolui para o estado adulto por metamorfose, ocorrendo a regressão da cauda e das brânquias, o desenvolvimento das pernas e dos pulmões, o encurtamento do intestino, o alargamento da boca e o aparecimento da língua e das pálpebras. Essas transformações são controladas pela tiroxina, um hormônio produzido pela tireoide. Por ter fecundação externa, a reprodução dos anfíbios depende da água. No entanto, há também espécies, como algumas cecílias, ovíparas e vivíparas, com fecundação interna e desenvolvimento direto. Aqui no esqueminha vocês conseguem observar como se dá essa reprodução aí de um anuro. Muito bem.
Terminamos anfíbios. Na próxima aula, vamos para répteis. Qualquer dúvida me procurem, vocês já sabem como funciona tudo isso, certo? Aulas ao vivo ou por mensagens, a gente vai se falando, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima aula.